Aprendemos novidades todos os dias, explicando o que, para nós, era inexplicável. O trabalho. Extraído do jornal espírita italiano La Voce di Dio, traduzido do italiano. A medida do trabalho imposto a cada espírito, encarnado ou desencarnado, é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Ora, cada um tem uma missão a cumprir, este, numa grande escala, aquele em escala menor. Entretanto, relativamente, as obrigações são todas iguais e Deus vos pedirá conta do óbolo posto em vossas mãos. Se ganhastes uma vantagem, se dobrastes a soma, certamente cumpristes o vosso dever, porque obedecestes à ordem suprema. Se, em vez de ter aumentado este óbolo o tivesses perdido, é certo que teríeis abusado da confiança que o vosso Criador tinha depositado em vós. Por isso, sereis tratado como um ladrão, porque tomastes e não restituístes, longe de aumentar, dissipastes. Ora, se, como acabo de dizer, cada criatura é obrigada a receber e dar, quanto mais, espíritas, tendes de obedecer a essa lei divina, tanto mais esforço deveis fazer para cumprir este dever perante o Senhor, que vos escolheu para partilhar seus trabalhos e vos convidou à sua mesa. Pensai, meus irmãos, que o dom que vos é dado é um dos soberanos bens de Deus. Não vos envaideçais por isto, mas envidai todos os esforços para merecer este alto favor. Se os títulos que poderíeis receber de um grande da terra, se os seus favores são algo de belo aos vossos olhos, tanto mais vos deveríeis sentir felizes com os dons do Senhor dos mundos, dons incorruptíveis e imperecíveis, que vos elevam acima de vossos irmãos e para vós serão a fonte de alegrias puras e santas. Mas quereis ser os seus únicos possuidores. Como egoístas, quereríeis guardar só para vós tanta felicidade e alegria. Oh! Não! Fostes escolhidos como depositários. As riquezas que brilham aos vossos olhos não são vossas, mas pertencem a todos os vossos irmãos em geral. Deveis, pois, aumentá-las e distribuí-las. Como o bom jardineiro que conserva e multiplica as suas flores, e vos apresenta no rigor do inverno as delícias da primavera, como no triste mês de novembro nascem rosas e lírios, assim estáis encarregados de semear e cultivar em vosso campo moral, flores de todas as estações, flores que desafiarão o sopro do aquilão e o vento sufocante do deserto, flores que, uma vez desabrochadas em seus pedicelos, não passarão nem jamais murcharão, mas, brilhantes e vivazes, serão emblema da verdura e das cores eternas. O coração humano é um solo fértil em afeição e em doces sentimentos, um campo cheio de sublimes aspirações, quando cultivado pelas mãos da caridade e da religião. Oh! Não reserveis apenas para vós esses pedúnculos sobre os quais crescem sempre tão doces frutos. Ofereceis aos vossos irmãos, convidai-os a vir saborear, sentir o perfume de vossas flores, a aprender a cultivar os vossos campos. Nós vos assistiremos, encontraremos regatos frescos que, correndo suavemente, darão força às plantas exóticas, que são os germes da terra celeste. Vinde. Trabalharemos convosco, partilharemos vossa fadiga, a fim de que também possais acumular esses bens e deles fazer participar outros irmãos, em caso de necessidade. Deus nos dá e nós, reconhecidos por seus dons, os multiplicamos o mais possível. Deus nos incumbe da nossa própria melhoria e da dos outros, cumpriremos nossas obrigações e santificaremos sua vontade sublime. Espíritas, é a vós que me dirijo. Preparamos o vosso campo, agora agi de maneira que todos que necessitarem possam fruir largamente. Lembrai-vos de que todos os ódios, todos os rancores, todas as inimizades devem desaparecer diante de vossos deveres, instruir os ignorantes, assistir os fracos, ter compaixão dos aflitos, defender os inocentes, lastimar os que estão no erro e perdoar os inimigos. Todas essas virtudes devem crescer em abundância no vosso campo, e deveis implantá-las nos dos vossos irmãos.
recolhereis uma ampla colheita e sereis abençoados por vosso Pai, que está nos céus. Meus caros filhos, quis dizer-vos todas essas coisas, a fim de vos encorajar a suportar com paciência todos aqueles que, inimigos da nova doutrina, buscam vos denagrir e vos afligir. Deus está convosco, não duvideis. A palavra de nosso Pai Celeste desceu ao vosso globo, como no dia da criação. Ele vos envia uma nova luz, luz cheia de esplendor e de verdade. Aproximai-vos, ligai-vos estreitamente a Ele e segui corajosamente o caminho que se abre à vossa frente. Santo Agostinho. Ano 9, julho de 1866, número 7. Questões e problemas. Identidade dos espíritos nas comunicações particulares. Porque os espíritos evocados por um sentimento de afeição muitas vezes se recusam a dar provas certas de sua identidade. Compreende-se todo o valor ligado às provas de identidade da parte dos espíritos que nos são caros. Esse sentimento é muito natural e parece, desde que os espíritos podem manifestar-se, que lhes deve ser muito fácil atestar a sua personalidade. A falta de provas materiais, sobretudo para certas pessoas que não conhecem o mecanismo da mediunidade, isto é, a lei das relações entre os espíritos e os homens, é uma causa de dúvida e de cruel incerteza. Embora tenhamos tratado várias vezes desta questão, vamos examiná-la novamente, para responder algumas perguntas que nos são dirigidas. Nada temos a acrescentar ao que foi dito sobre a identidade dos espíritos que vêm unicamente para a nossa instrução e que deixaram a Terra há algum tempo. Sabe-se que ela não pode ser atestada de maneira absoluta e que se deve limitar a julgar o valor da linguagem. A identidade só pode ser constatada com certeza para os espíritos partidos recentemente, cujo caráter e hábitos se refletem em suas palavras. Nestes a identidade se revela por mil particularidades de detalhe. Algumas vezes a prova ressalta de fatos materiais, característicos, mas na maioria das vezes, de nuances da própria linguagem e de uma porção de pequenos nadas que, por serem pouco salientes, não são menos significativos. Muitas vezes as comunicações deste gênero encerram mais provas do que se pensa e que se descobrem com mais atenção e menos prevenções. Infelizmente, na maior parte do tempo não se contentam com o que o espírito quer ou pode dar, querem provas à sua maneira, ou lhe pedem que diga ou faça tal coisa, lembre um nome ou um fato, num momento dado, sem pensar nos obstáculos que, por vezes, a isto se opõem, e paralisam a sua boa vontade. Depois, obtido o que se deseja, muitas vezes querem mais, acham que não é ainda bastante concludente, depois de um fato, pedem outro e mais outro. Numa palavra, nunca são suficientes para convencer. É então que o espírito, muitas vezes fatigado por essa insistência, cessa completamente de se manifestar, esperando que a convicção chegue por outros meios. Mas muitas vezes, também, sua abstenção lhe é imposta por uma vontade superior, como punição ao solicitante muito exigente, e também como prova para sua fé, porquanto, se por algumas decepções e por não obter o que quer, viesse a abandonar os espíritos, esses por sua vez o abandonariam, deixando-o mergulhado nas angústias e torturas da dúvida, felizes quando seu abandono não tem consequências mais graves. Mas, numa imensidade de casos, as provas materiais de identidade são independentes da vontade do espírito, e do desejo que este tem de as dar. Isto se deve à natureza, ou ao estado do instrumento pelo qual se comunica. Há na faculdade mediúnica uma variedade infinita de nuances, que tornam o médium apto ou impróprio à obtenção de tais ou quais efeitos que, à primeira vista, parecem idênticos e que, no entanto, dependem de influências fluídicas diferentes. O médium é como um instrumento de cordas múltiplas, não pode dar som pelas cordas que faltam. Eis um exemplo notável. Conhecemos o médium que se pode classificar entre os de primeira ordem,
tanto pela natureza das instruções que recebe, quanto por sua aptidão em se comunicar com quase todos os espíritos, sem distinção. Diversas vezes, nas evocações particulares, obteve provas irrecusáveis de identidade, pela reprodução da linguagem e do caráter de pessoas que jamais tinha conhecido. Há algum tempo, fez para uma pessoa que acabava de perder subitamente vários filhos, a evocação de um destes últimos, uma menina. A comunicação refletia perfeitamente o caráter da criança e era tanto mais satisfatória quanto respondia a uma dúvida do pai sobre a sua posição como espírito. No entanto, de certo modo as provas eram apenas morais. O pai achava que outro filho teria podido dizer o mesmo, queria alguma coisa que sua filha pudesse dizer, admirava-se, sobretudo, de que o chamasse pai, em vez do apelido familiar que lhe dava, e que não era um nome francês, conforme a ideia de que se ela dizia uma palavra, podia dizer outra. Tendo o pai perguntado a razão, eis a resposta aqui, a respeito, deu o guia do médium, conquanto inteiramente desprendida, vossa filhinha não está em condição de vos fazer compreender a razão pela qual não pode fazer o médium exprimir os termos que conheceis e que ela lhe sopra. Ela obedece a uma lei em se comunicando, mas não compreende bastante para explicar o seu mecanismo. A mediunidade é uma faculdade cujas nuances variam infinitamente, e os médiuns que de ordinário tratam de assuntos filosóficos não o obtêm senão raramente, e sempre espontaneamente, essas particularidades que fazem reconhecer a personalidade do espírito de maneira evidente. Quando os médiuns desse gênero pedem uma prova de identidade, no desejo de satisfazer o evocador, as fibras cerebrais, tensas por seu próprio desejo, já não são bastante maleáveis para que o espírito as faça mover-se à sua vontade. Daí se segue que as palavras características não podem ser reproduzidas. O pensamento fica, mas a forma não mais existe. Nada há, pois, de surpreendente que vossa filha vos tenha chamado pai, em vez de vos dar a qualificação familiar que esperáveis. Por um médium especial obtereis resultados que vos satisfarão. Basta ter um pouco de paciência. Alguns dias depois, achando-se esse senhor no grupo de um dos nossos associados, obteve de outro médium, pela tipologia, em presença do primeiro, não só o nome que desejava, sem que tivesse pedido especialmente, mas outros fatos de notável precisão. Assim, a faculdade do primeiro médium, por mais desenvolvida e flexível que fosse, não se prestava a esse gênero de produção mediúnica. Podia reproduzir as palavras que são a tradução do pensamento transmitido, e não termos que exigem um trabalho especial, daí porque o conjunto da comunicação refletia o caráter e a forma das ideias do espírito, mas sem sinais materiais característicos. Um médium não é um instrumento próprio a todos os efeitos. Assim como não se encontram duas pessoas inteiramente semelhantes no físico e no moral, não há dois médiuns cuja faculdade seja absolutamente idêntica. É de notar que as provas de identidade vêm quase sempre espontaneamente, no momento em que menos se pensa, ao passo que são dadas raramente quando pedidas. Capricho da parte do espírito? Não, há uma causa material. Ela. As disposições fluídicas que estabelecem as relações entre o espírito e o médium oferecem nuances de extrema delicadeza, inapreciáveis aos nossos sentidos e que variam de um momento a outro no mesmo médium. Muitas vezes um efeito que não é possível num instante desejado, sei-lo a uma hora, um dia, uma semana mais tarde, porque as disposições ou energia das correntes fluídicas terão mudado. Acontece aqui como na fotografia, onde uma simples variação na intensidade ou na direção da luz é suficiente para favorecer ou impedir a reprodução da imagem. Um poeta fará versos à vontade? Não, precisa de inspiração. Se não estiver em disposição favorável, por mais que perscrute o cérebro, nada obterá. Perguntar-lhe por quê? Nas evocações, o espírito deixado à vontade se prevalece das disposições que encontra no médium,
Aproveita o momento propício, mas quando essas disposições não existem, não pode mais que o fotógrafo, na ausência da luz. Portanto, nem sempre pode, malgrado seu desejo, satisfazer instantaneamente um pedido de provas de identidade. Eis porque é preferível esperá-las a solicitá-las. Além disso, é preciso considerar que as relações fluídicas que devem existir entre o espírito e o médium jamais se estabelecem completamente desde a primeira vez. A assimilação não se faz senão com o tempo e gradualmente. Daí resulta que, inicialmente, o espírito sempre experimenta uma dificuldade que influi na clareza, na precisão e no desenvolvimento das comunicações, mas, quando o espírito e o médium estão habituados um ao outro, quando seus fluidos estão identificados, as comunicações se dão naturalmente, porque não há mais resistências a vencer. Por aí se vê quantas considerações devem ser levadas em conta no exame das comunicações. É por falta de fazer e de conhecer as leis que regem esses tipos de fenômenos que muitas vezes se pede o que é impossível. E absolutamente como se alguém, que não conhecesse as leis da eletricidade, se admirasse que o telégrafo pudesse experimentar variações e interrupções e concluísse que a eletricidade não existe. O fato da constatação da identidade de certos espíritos é um acessório no vasto conjunto dos resultados que o espiritismo abarca. Mesmo que tal constatação fosse impossível, nada prejulgaria contra as manifestações em geral, nem contra as consequências morais daí decorrentes. Seria preciso lamentar os que privassem das consolações que ela proporciona, por não ter obtido uma satisfação pessoal, pois isto seria sacrificar o todo à parte. Ano 9, agosto de 1866, número 8. Criações fantásticas da imaginação. As visões da Sra. Cantianille B. Levemente de 19 de junho de 1866 contém o seguinte artigo: fatos estranhos, ainda inexplicados, produziram-se o ano passado em Alcérre e agitaram a população. Os partidários do espiritismo neles viram manifestações de sua doutrina e o clero os considerou como novos exemplos de possessão. Falaram de exorcismos, como se os belos tempos das Ursulinas de London tivessem voltado. A pessoa em torno da qual se fazia todo esse barulho chamava-se Cantianille B. Um vigário da Catedral de Sens, o abade Torrey, autorizado por seu bispo, constatou essas aparentes derrogações às leis naturais. Hoje esse eclesiástico publica, sob o título de Relações Maravilhosas da Sra. Cantianille B. com o mundo sobrenatural, o resultado de suas observações. Ele nos traz uma prova de seu trabalho e é com prazer que dele destacamos um trecho, curioso sob vários aspectos. Em seu prefácio o autor, depois de haver exposto o plano do livro, acrescenta, que o meu leitor, ao percorrer estas páginas, não precipite o seu julgamento. Sem dúvida esses fatos lhe parecerão incríveis, mas eu lhe peço lembrar-se de que afirmamos sob juramento, Cantianille e eu, a verdade desses fatos. No relato a seguir, nada de exagerado nem inventado à vontade, tudo aí é perfeitamente exato. Aliás, esses fatos, essas manifestações prodigiosas do mundo superior se repetem todos os dias e todas as vezes que o desejo. Pedimos que não nos acreditem sob nossa simples afirmação, ao contrário, rogamos encarecidamente que os estudem. Que se façam reuniões de homens competentes, que desejem apenas a verdade dispostos a buscá-la lealmente. Todas essas maravilhas se reproduzirão à sua frente tantas vezes quantas necessárias para os convencer. Assumimos um compromisso. Possam os espíritos de ideias largas considerar este livro como uma boa nova. No correr da obra, Cantianille B. conta como se tornou membro e presidente de uma sociedade de espíritos, em 1840, durante sua estada num convento de religiosas, Ocean, espírito de segunda ordem, tendo vindo, como de hábito, buscar-me no convento, logo me vi transportada ao meio da reunião. Colocou-me sobre um trono,
onde os aplausos mais barulhentos acolheram a minha aparição. Fizeram-me proferir o juramento ordinário: juro ofender a Deus por todos os meios possíveis e não recuar diante de nada para fazer triunfar o inferno sobre o céu. Amo a Satã. Odeio a Deus. Quero a queda do céu e o reino do inferno. Depois disto, cada um veio felicitar-me e encorajar-me para me mostrar forte nas provas que me restavam suportar. Prometi. Esses gritos, esse tumulto, esse desvelo de cada um, a música e os feixes de luz que clareavam a sala, tudo me eletrizava, me inebriava. Então gritei com voz forte: estou pronta, não temo vossas provas, e diz ver se sou digna de ser dos vossos. Logo cessou todo ruído, toda a luz desapareceu. Marcha, disse-me uma voz. Sem dúvida avancei por um estreito corredor, pois sentia de cada lado como que duas muralhas, e estas pareciam aproximar-se cada vez mais. Pensei que ia sufocar e o terror apoderou-se de mim. Quis voltar, mas, no mesmo instante, senti-me nos braços de Ocean. Ele exerceu sobre todo o meu corpo uma pressão tão viva que soltei um grito penetrante. Cala-te, disse-me ele, ou estarás morta. O perigo restituiu-me a coragem. Não gritarei mais, não recuarei. E fazendo um esforço sobre-humano, transpus de um salto o longo corredor, que se tornava cada vez mais escuro e estreito. Apesar de meus esforços, meu espanto redobrava e eu talvez fosse fugir, quando, de repente, faltando terra sob meus pés, caí num abismo cuja profundidade não podia avaliar. Fiquei um instante atordoada nessa queda, sem, contudo, perder a coragem. Um pensamento infernal acabava de me atravessar o espírito. Ah! Eles querem me apavorar. Verão se temos demônios. E logo me levantei para procurar uma saída. Mas, eis que de todos os lados apareceram chamas. Aproximavam-se de mim como para me queimar. E, no meio desse fogo, os espíritos gritando, urrando: que terror! Para que me queres? Perguntei a Ocean. Quero que sejas a presidente de nossa associação. Quero que nos ajudes a odiar a Deus. Quero que jures ser nossa, por nós e conosco, em toda parte e para sempre. Tão logo fiz estas promessas, o fogo apagou-se subitamente. Não me fujas, disse-me ele, eu te trago a felicidade e a grandeza. Olha. Achei-me em meio aos associados, no meio da sala, que haviam embelezado em minha ausência. Um repasto suntuoso foi servido. Aí me deram um lugar de honra, e, no fim, quando todos estavam esquentados pelo vinho e pelos licores e superexcitados pela música, fui nomeada presidente. Aquele que me havia entregue ressaltou em algumas palavras a coragem que eu tinha mostrado nessas provas terríveis e, em meio de 1000 bravos, aceitei o título fatal de presidente. Eu estava, assim, à testa de vários milhares de pessoas atentas ao menor sinal. Não tive senão um pensamento: merecer sua confiança e sua submissão. Infelizmente, fui muito bem-sucedida. O autor tem razão ao dizer que os partidários do espiritismo podem ver nesses fatos manifestações de sua doutrina. É que, com efeito, o espiritismo, para os que o estudaram a lures que não na escola dos senhores Davenport e Robin, é a revelação de um novo princípio, de uma nova lei da natureza, que nos dá a razão daquilo que, em falta de melhor, convencionou-se atribuir à imaginação. Esse princípio está no mundo extracorpóreo, intimamente ligado à nossa existência. Aquele que não admite a alma individual e independente da matéria, rejeitando a causa a priori, não pode explicar os seus efeitos. E, contudo, esses efeitos estão incessantemente aos nossos olhos, inumeráveis e patentes. Seguindo-os passo a passo em sua filiação, chega-se à fonte. É o que faz o espiritismo, procedendo sempre por via de observação, remontando do efeito à causa, e jamais pela teoria preconcebida. Eis um ponto capital, sobre o qual nunca insistiríamos em demasia.
O Espiritismo não tomou como ponto de partida a existência dos espíritos e do mundo invisível, a título de suposição gratuita, salvo para provar mais tarde essa existência, mas na observação dos fatos, e dos fatos constatados concluiu pela teoria. Esta observação o levou a reconhecer não só a existência da alma como ser principal, pois que nela residem a inteligência e as sensações, e sobrevive ao corpo, mas que se passam fenômenos de ordem particular na esfera da atividade da alma, encarnada ou desencarnada, fora da percepção dos sentidos. Como a ação da alma se liga essencialmente à do organismo durante a vida, é um campo de exploração vasto e novo aberto à psicologia e à fisiologia, e no qual a ciência achará o que inutilmente procura há tanto tempo. Assim o Espiritismo encontrou um princípio profundo, o que não quer dizer que tudo possa explicar. O conhecimento das leis da eletricidade deu a explicação dos efeitos do raio. Ninguém tratou esta questão com mais saber e lucidez do que Arago e, contudo, nesse fenômeno tão vulgar do raio, há efeitos que ele declara, em que pese a sua sapiência, não poder explicar, por exemplo, o dos relâmpagos bifurcados. Nega-os por isto? Não, porque tem muito bom senso e, aliás, não pode negar um fato. Que faz ele? Diz, observemos e esperemos estar mais adiantados. O Espiritismo não age de outro modo. Confessa sua ignorância sobre aquilo que não sabe e, esperando sabê-lo, busca e observa. As visões da Sra. Cantinilli pertencem a essa categoria de questões sobre as quais, de certo modo, não se pode, até mais ampla informação, se não tentar uma explicação. Cremos achá-la no princípio das criações fluídicas pelo pensamento. Quando as visões têm por objeto uma coisa positiva, real, cuja existência é constatada, sua explicação é muito simples. A alma vê, por efeito de sua irradiação, o que os olhos do corpo não podem ver. Não tivesse o Espiritismo explicado senão isto e já teria levantado o véu sobre muitos mistérios. Mas a questão se complica quando se trata de visões que, como as da Sra. Cantinilli, são puramente fantásticas. Como pode a alma ver o que não existe? De onde vêm essas imagens que, para os que as veem, têm toda a aparência de realidade? Dizem que são efeitos da imaginação. Seja, mas esses efeitos têm uma causa. Em que consiste esse poder da imaginação? Como e sobre o que age ela? Se uma pessoa medrosa, ao ouvir um ruído de camundongos durante a noite, for tomada de terror e imagine ouvir passos de ladrões, se tomar uma sombra ou uma forma vaga por um ser vivo que a persegue, aí estão verdadeiros efeitos da imaginação. Mas, nas visões do gênero das de que se trata aqui, existe algo mais, porque já não é apenas uma ideia falsa, é uma imagem com suas formas e cores, tão claras e tão precisas que poderiam ser desenhadas, e, contudo, não passam de ilusão. De onde vem isto? Para nos darmos conta do que se passa nessa circunstância, é preciso sairmos do nosso ponto de vista exclusivamente material, e penetrar, pelo pensamento, no mundo incorpóreo, identificar-nos com a sua natureza e com os fenômenos especiais que devem passar-se num meio inteiramente diverso do nosso. Estamos aqui embaixo na posição de um espectador que se admira de um efeito cênico, porque não lhe compreende o mecanismo, mas, se for atrás dos bastidores, tudo lhe será explicado. Em nosso mundo, tudo é matéria tangível. No mundo invisível tudo é, se assim nos podemos exprimir, matéria intangível, isto é, intangível para nós que apenas percebemos por órgãos materiais, mas tangível para os seres desse mundo, que percebem por sentidos espirituais. Tudo é fluídico nesse mundo, homens e coisas, e as coisas fluídicas aí são tão reais, relativamente, quanto são para nós as coisas materiais. Eis um primeiro princípio. O segundo princípio está nas modificações que o pensamento faz sofrer o elemento fluídico. Pode-se dizer que o modela à vontade, como modelamos uma porção de terra para dela fazer uma estátua,
apenas sendo a Terra uma matéria compacta e resistente. Para manipular é preciso um instrumento resistente, enquanto a matéria etérea sofre sem esforço a ação do pensamento. Sob essa ação, ela é susceptível de revestir todas as formas e todas as aparências. É assim que se vê os espíritos ainda pouco desmaterializados apresentar-se como tendo na mão os objetos que tinham em vida, revestir-se com as mesmas roupas, usando os mesmos ornamentos e tomando, à vontade, as mesmas aparências. A rainha de Oude, cuja entrevista publicamos na revista de março de 1858, sempre se via com suas joias e dizia que estas jamais a haviam deixado. Para isto basta-lhes um ato do pensamento, sem que, o mais das vezes, se deem conta da maneira pela qual a coisa se opera, como entre os vivos muita gente anda, vê e ouve sem poder dizer como e porquê. Tal estava indo o espírito do Zoavo de Magenta, revista de julho de 1859, que dizia ter seu mesmo traje e que, quando lhe perguntavam onde o tinha obtido, pois o seu havia ficado no campo de batalha, respondia: "Isso é com meu alfaiate." Citamos vários fatos deste gênero, entre outros o do Homem da Tabaqueira, agosto de 1859, e o de Pierre Legay, novembro de 1864, que pagava seu lugar no ônibus. Essas criações fluídicas por vezes podem revestir, para os vivos, aparências momentaneamente visíveis e tangíveis, porque se devem, na realidade, a uma transformação da matéria etérea. O princípio das criações fluídicas parece ser uma das leis mais importantes do mundo incorpóreo. A alma encarnada, gozando parcialmente em seus momentos de emancipação das faculdades do espírito livre, pode produzir efeitos análogos. Aí pode estar a causa das visões ditas fantásticas. Quando o espírito está fortemente imbuído de uma ideia, seu pensamento pode criar-lhe uma imagem fluídica que, para ele, tem todas as aparências da realidade, tão bem quanto o dinheiro de Pierre Legay, embora a coisa não exista por si mesma. Tal é, sem dúvida, o caso em que se encontrou a senhora Cantianilli. Preocupada com o relato que lhe fizeram do inferno, dos demônios e de suas tentações, dos pactos pelos quais eles se apoderam das almas, das torturas dos danados, seu pensamento lhe criou um quadro fluídico, que só tinha realidade para ela. Pode-se classificar na mesma categoria as visões da irmã Emmerich, que afirmava ter visto todas as cenas da paixão e encontrado o cálice no qual Jesus havia bebido, bem como outros objetos análogos aos em uso no culto atual, que certamente não existiam naquela época e dos quais, no entanto, fazia uma descrição minuciosa. Dizendo que tinha visto tudo isto, agia com boa fé, porque realmente tinha visto pelos olhos da alma, mas uma imagem fluídica, criada pelo seu pensamento. Todas as visões têm seu princípio nas percepções da alma, como a vista corporal tem a sua na sensibilidade do nervo óptico, mas elas variam em sua causa e em seu objeto. Quanto menos desenvolvida a alma, tanto mais é susceptível de criar ilusão sobre o que vê, suas imperfeições a tornam sujeita ao erro. As mais desmaterializadas são aquelas cujas percepções são mais extensas e mais justas. Todavia, por mais imperfeitas que sejam, suas faculdades não são menos úteis para estudar. Se essa explicação não oferece uma certeza absoluta, ao menos tem um caráter evidente de probabilidade. Prova, sobretudo, uma coisa, que os espíritas não são tão crédulos quanto pretendem seus detratores e não baixam a cabeça a tudo quanto parece maravilhoso. Para eles, portanto, nem todas as visões são artigos de fé, mas, sejam o que forem, ilusões ou verdades, são efeitos que não poderiam ser negados. Eles os estudam e deles procuram dar-se conta, sem a pretensão de tudo saber e de tudo explicar. Não afirmam uma coisa senão quando está demonstrada pela evidência. Desse modo, aceitar tudo seria tão inconsequente quanto tudo negar. Ano 9, setembro de 1866, número 9.
O Espiritismo só pede para ser conhecido. É um fato comprovado que desde que a crítica se voltou contra o Espiritismo, mostrou a mais completa ignorância de seus princípios, mesmo daqueles mais elementares. Ela o provou superabundantemente, fazendo-o dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe ideias diametralmente opostas às que ele professa. Como, para ela, o Espiritismo é considerado uma fantasia, disse consigo mesma, ele deve dizer e pensar tal coisa. Numa palavra, ela o julgou pelo que imaginou pudesse ele ser, e não pelo que é realmente. Sem dúvida, lhe era muito fácil esclarecer-se, mas, para isto, era preciso ler, estudar, aprofundar uma doutrina toda filosófica, analisar o pensamento, sondar o alcance das palavras. Ora, eis aí um trabalho sério, que não é do gosto de todo mundo, muito fatigante mesmo para alguns. A maioria dos escritores, encontrando nos escritos de alguns de seus confrades um julgamento acabado, de acordo com as suas ideias sépticas, aceitaram o fundo sem maior exame, limitando-se a lhes fantasiar algumas variantes na forma. Foi assim que as mais falsas ideias que se propagaram, quais ecos na imprensa, e daí uma parte do público. Isto, entretanto, não poderia ter senão um tempo. A doutrina espírita, que nada tem de oculto, que é clara, precisa, sem alegorias nem ambiguidades, sem fórmulas abstratas, deveria acabar sendo mais bem conhecida. A própria violência com a qual era atacada devia provocar o seu exame. Foi o que aconteceu e provoca a reação que hoje se nota. Isto não quer dizer que todos os que estudam, mesmo seriamente, devam tornar-se seus apóstolos, não, certamente. Mas é impossível que um estudo atento, feito sem ideia preconcebida, ao menos não atenue a prevenção que se tinha concebido, se não a dissipar completamente. Era evidente que a hostilidade de que era objeto o Espiritismo deveria levar a esse resultado. É por isto que jamais nos preocupamos a tal respeito. Porque o Espiritismo faz menos ruído neste momento. Algumas pessoas imaginam que há uma estagnação em sua marcha progressiva, mas não levam elas em nenhuma conta a reviravolta que se opera na opinião pública. Será uma conquista insignificante ser visto com menos maus olhos. Desde o começo o Espiritismo congregou rodos aqueles em que essas ideias estavam, a bem dizer, em estado de intuição, teve apenas que se mostrar para ser aceito com entusiasmo. É o que explica seu rápido crescimento numérico. Hoje, que colheu o que estava maduro, age sobre a massa refratária, o trabalho é mais demorado, os meios de ação são diferentes e apropriados à natureza das dificuldades, mas, pelas flutuações da opinião, sente-se que essa massa se abala sob os golpes dos espíritos, que a ferem incessantemente de mil maneiras. Por ser menos aparente, o progresso não é menos real, é como de um edifício que se eleva com rapidez e que parece parar quando se trabalha no interior. Quanto aos espíritas, o primeiro momento foi o do entusiasmo. Mas um estado de superexcitação não pode ser permanente. Ao movimento expansivo exterior, sucedeu um estado mais calmo. A fé também é viva, mas é mais fria, mais racional e, por isto mesmo, mais sólida. A efervescência deu lugar a uma satisfação íntima mais suave, cada dia mais bem apreciada, pela serenidade que proporciona a inabalável confiança no futuro. Hoje, pois, o Espiritismo começa a ser julgado de outro ponto de vista. Não o acham mais tão estranho e tão ridículo, porque o conhecem melhor. Os espíritas já não são apontados com o dedo, como animais curiosos, se muitas pessoas ainda repelem o fato das manifestações, que podem conciliar com a ideia que fazem do mundo invisível, não mais contestam o alcance filosófico da doutrina, nova ou velha a sua moral, não deixa de ser uma doutrina moral, que não pode senão estimular ao bem os que a professam. É o que reconhece quem quer que julgue com conhecimento de causa. Agora, tudo quanto censuram nos espíritas é a crença destes na comunicação dos espíritos,
mas desrelevam essa pequena fraqueza em favor do resto. Sobre este ponto os espíritos se encarregarão de mostrar se existem. O artigo do Sr. Bertrand, de Bruxelas, acima citado, parece-nos a expressão do sentimento que tende a se propagar no mundo dos zombadores e se desenvolver à medida que o espiritismo for mais conhecido. O artigo seguinte é no mesmo sentido, mas revela uma convicção mais completa. É o extrato do Soleil de 5 de maio. Ao mesmo tempo que apareciam os apóstolos, do Sr. Ernest Renan, o Sr. J. B. Holstein, adepto esclarecido do Espiritismo, publicava na Livraria Central uma obra considerável, intitulada Os Quatro Evangelhos, seguidos dos mandamentos explicados em espírito e em verdade pelos evangelistas, assistidos pelos apóstolos. A massa dos parisienses quase não conhece, em matéria de espiritismo, senão as falcatruas de alguns escamoteadores, que em vão tentaram abusar da credulidade de um público incrédulo. Esses charlatães foram vaiados, o que é muito bem feito, mas os espíritas, cheios de ardor e de fé, não deixaram de continuar suas experiências e sua rápida propaganda. Em Paris as coisas mais sérias são tratadas do mesmo modo que as coisas mais fúteis. É aqui que, na maioria dos casos, se pergunta se se trata de um Deus, de uma mesa, ou de uma bacia. As experiências primárias tentadas entre duas xícaras de chá, por algumas mulheres adúlteras e alguns jovens pretensiosos, bastaram à curiosidade dos parisienses. Se a mesa fingia que girava, riam muito; se, ao contrário, a mesa não se movia, riam ainda mais. E é assim que a questão era aprofundada. A coisa se dava de outra maneira entre a população mais sensata da província. O menor resultado animava os prosélitos, excitava-lhes o ardor. O espírito de seus parentes correspondia à sua expectativa, e cada um deles, conversando com a alma de seu pai e de seu irmão defuntos, estava convencido de haver levantado o véu da morte que, doravante, não lhe podia aterrorizar. Se alguma vez houve uma doutrina consoladora, certamente esta, a individualidade conservada além do túmulo, a promessa formal de uma outra vida, que é realmente a continuação da primeira. A família subsiste, a afeição não morre com a pessoa, não há separação. Cada noite, no sul e no oeste da França, as reuniões espíritas atentas tornam-se mais numerosas. Oram, evocam, creem. Gente que não sabe escrever, escreve, sua mão é dirigida pelo espírito. O espiritismo não representa um perigo social, razão porque o deixam espalhar-se sem lhe opor barreiras. Se o espiritismo fosse perseguido, teria os seus mártires, como o babismo na Pérsia. Ao lado das respostas mediúnicas mais sérias, encontram-se indicações e conselhos que provocam riso. O autor de Os Quatro Evangelhos, Sr. Holstein, advogado na Corte Imperial de Bordeaux, antigo bastonário, nem é um ingênuo, nem um brincalhão. Contudo, no seu prefácio se encontra a seguinte comunicação: é chegado o momento em que te deves pôr em condição de entregar esta obra à publicidade. Não te fixamos limites, emprega com sabedoria e medida as tuas horas, a fim de poupar tuas forças. A publicação pode ser começada a partir do mês de agosto próximo. A partir desta data, trabalhe o mais prontamente possível, mas sem ultrapassar as forças humanas, de tal maneira que a publicação esteja terminada no mês de agosto de 1866. Assinados: Moisés, Mateus, Marcos, Lucas, João. Assistidos pelos apóstolos. O leitor fica surpreendido por não ver Moisés, Mateus, Lucas e João levar seu conselho até o fim e acrescentar: mandarás imprimir a obra na casa Lavertujon, 7, Rue d'Estrelles, em Bordeaux, e a exporás na Librairie Centrale, 24, Boulevard des Italiens, em Paris. A gente também para um instante nessa passagem que diz ao autor para não ultrapassar as forças humanas.
então o autor as teria ultrapassado, sem essa palavra paternal dos senhores Moisés, Mateus, Marcos e João. O Sr. Renan, sem tocar inicialmente no Espiritismo, faz numerosas alusões a essa nova doutrina, cuja importância parece não desconhecer. O autor dos Apóstolos lembra, pag. 8, uma passagem capital de São Paulo que estabelece, primeiro, a realidade das aparições, segundo, a longa duração das aparições. Só uma vez, no curso de sua obra, o Sr. Renan dá um tranco nos espíritas. Diz-lhe a página 22, segunda nota, para conceber a possibilidade de semelhantes ilusões, basta lembrar as cenas de nossos dias, em que pessoas reunidas reconhecem unanimemente ouvir ruídos sem realidade, e isto com perfeita boa-fé. A espera, o esforço da imaginação, a disposição a crer, por vezes complacências inocentes, explicam alguns desses fenômenos que não são produto direto da fraude. Essas complacências, em geral, vêm de pessoas convictas, animadas de um sentimento de benevolência, que não querem que a sessão acabe mal e desejosas de tirar do embaraço os donos da casa. Quando se crê no milagre, sempre se ajuda sem o perceber. A dúvida e a negação são impossíveis nessas espécies de reuniões. Seria penoso para os que creem e para os que vos convidaram. Eis porque tais experiências, que dão resultado diante de um pequeno grupo, geralmente falham perante um público pagante e falham sempre ante as comissões científicas. Aqui, como alhures, faltam boas razões ao livro do Sr. Renan. De estilo suave e encantador, substituindo a lógica pela poesia, os apóstolos deveriam intitular-se os últimos Abencerges. As referências e documentos inúteis, as falsas provas de que a obra está sobrecarregada lhe dão todas as aparências da puerilidade com a qual foi concebida. Não há com que se enganar. Conta o Sr. Renan que Maria de Magdala, chorando junto ao túmulo, teve uma visão, uma simples visão. Quem lhe disse? Ela acreditou ouvir uma voz. Como sabe que realmente não a ouviu? Todas as afirmações contidas na obra têm mais ou menos a mesma força. Se os espíritas não têm a oferecer como explicação senão sua boa-fé, o Sr. Renan nem mesmo tem esse recurso. Aqui não podemos expor o livro do Sr. Holstein, não temos o direito de o discutir, nem o de ver onde ele nos conduz. Aliás, não seria o lugar para entrar em considerações que o leitor não busca em nossas colunas. A obra é séria, o estilo é claro e firme. O autor não cometeu a asneira ordinária dos comentadores, que muitas vezes são mais obscuros que o próprio texto que querem esclarecer. O Espiritismo, que tinha o seu catecismo, terá de agora em diante seus códigos anotados e seu curso de jurisprudência. Só lhe faltará a prova do martírio. Aurelien Show. Ano 9, outubro de 1866, número 10. Os tempos são chegados. Os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-nos de todos os lados, nos quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. Em que sentido devem ser entendidas essas palavras proféticas? Para os incrédulos não tem a menor importância. Aos seus olhos não passam da expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes elas têm algo de místico e de sobrenatural, que lhes parece ser o precursor da perturbação das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira, por implicar na negação da providência e porque os fatos realizados provam a veracidade dessas palavras. A segunda, por não anunciar a perturbação das leis da natureza, mas a sua realização. Procuremos, pois, o sentido mais racional. Tudo é harmonia na obra da criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Em primeiro lugar, devemos afastar toda ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada pela realização de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha geral do conjunto.
Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem e marcham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com o habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações, constatadas pela ciência, e que sucessivamente o tornaram habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que se opera a melhoria do globo, sob o império das forças materiais, os homens a isso concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e a terra mais produtiva. Esse duplo progresso se realiza de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível, outra por mudanças mais bruscas, em cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido, que marca, por caracteres distintos, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como os que se operam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas, considerando-se que o objetivo da humanidade é o progresso, não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades. Eis porque o movimento progressivo algumas vezes é parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, outras vezes geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo quanto seja efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Então, quando a humanidade está madura para transpor um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação eles chegaram para a maturação dos frutos e para a colheita. Pelo fato de o movimento progressivo da humanidade ser inevitável, porque está na natureza, não se segue que Deus a isso seja indiferente, e que, depois de ter estabelecido leis, tenha entrado em inação, deixando as coisas ir sozinhas. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque sua própria vontade é eterna e constante e seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Seu pensamento, que tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém tudo na harmonia. Se seu pensamento deixasse de agir um só instante, o universo seria como um relógio sem o pêndulo regulador. Deus vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos detalhes, conforme as atribuições relativas ao seu grau de adiantamento. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, um imenso governo em que cada ser inteligente tem sua parte da ação, sob o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parece perturbações são movimentos parciais e isolados, que só nos parecem irregulares porque nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o seu conjunto, veríamos que essas são apenas aparentes e que se harmonizam no todo. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados, que veem um fim para onde tendem todas as coisas, alguns dos quais possuem o pensamento direto de Deus, e que julgam, pelos movimentos parciais, o tempo no qual poderá realizar-se o movimento geral, como se julga previamente o tempo necessário para uma árvore dar frutos, como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo requerido por um astro para fazer a sua revolução. Mas, certamente,
Nem todos os que anunciam tais fenômenos, os autores de almanaques que predizem os eclipses e as marés, por exemplo, estão em condições de fazer os cálculos necessários. Não passam de ecos. Assim, há espíritos secundários, cuja vista é limitada, e que apenas repetem o que aos espíritos superiores aprouve lhes revelar. A humanidade realizou até agora incontestáveis progressos. Por sua inteligência, os homens chegaram a resultados jamais atingidos em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda uma imensidão a realizar, é fazer reinar entre os a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o seu bem-estar moral. Não o podiam com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, resquícios de uma outra idade, boas numa certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado o que comportavam, seriam hoje um ponto de parada. Tal uma criança estimulada por móveis, impotentes quando ela chega à idade madura. Já não é apenas o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, e a elevação do sentimento e, para tanto, é preciso destruir tudo quanto neles pudesse excitar o egoísmo e o orgulho. Tal período em que agora vão entrar, e que marcará uma das fases principais da humanidade. A fase que neste momento se elabora é o complemento necessário do estado precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita por antecipação, e é por isto que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Neste tempo não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça, é um movimento universal, que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer e os homens que a ela são mais opostos nela trabalham malgrado seu, a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, achar-se-á animada de ideias e sentimentos completamente diversos da geração presente, que desaparece a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje os tempos medievais, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, cada um sabe que a ordem de coisas atual deixa a desejar. Depois de haver, de certo modo, esgotado o bem-estar material, que é produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem, contudo, poder ainda o definir claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações que são como o pressentimento de um estado melhor. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há luta inevitável entre as ideias, e quem diz luta, diz alternativa de sucesso e de revés. Entretanto, como as ideias novas são as do progresso e o progresso está nas leis da natureza, estas não deixam de triunfar sobre as ideias retrógradas. Desse conflito nascerão, forçosamente, perturbações temporárias, até que o terreno esteja livre dos obstáculos que se opõem à construção do novo edifício social. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos, ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. A humanidade é um ser coletivo, no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, mas com esta diferença: umas se realizam de ano a ano, e as outras de século em século. Quem as seguir em suas evoluções através dos tempos verá a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Ao lado dos movimentos parciais há um movimento geral, que dá impulso à humanidade inteira, mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo a seu grau de adiantamento. Tal seria uma família composta de vários filhos,
dos quais o mais jovem está no berço e o mais velho com 10 anos, por exemplo. Em 10 anos, o mais velho terá 20 e será um homem, o mais jovem terá 10 e, embora mais adiantado, será ainda uma criança, mas, por sua vez, se tornará homem. Dá-se o mesmo com as diversas frações da humanidade. Os mais atrasados avançam, mas não atingem de um salto o nível dos mais